E aí, pessoal? Bora falar de um assunto que é fundamental para a vida de todo mundo? A gente vai mergulhar nos princípios do direito penal. Parece um nome complicado, né? Mas na prática, eles são como escudos, sabe? Escudos que protegem cada cidadão contra o poder do Estado. Para começar, vamos pensar numa pergunta meio maluca. O que é que impede o Estado de, sei lá, inventar um crime amanhã e sair prendendo alguém por algo que essa pessoa fez hoje, antes mesmo da lei existir? Parece coisa de filme distópico, né? Mas a resposta para essa pergunta é, na verdade, a base de toda a nossa segurança jurídica. E a resposta está justamente nisso aqui. O direito penal não é só sobre punição. Muito pelo contrário. Ele é todo construído em cima de uma série de princípios que funcionam como esses escudos, limitando o poder de punir do Estado e garantindo nossos direitos. Vamos conhecer os mais importantes. Então vamos lá. O primeiro escudo, e esse aqui, pessoal, é a base, é o alicerce de tudo. Sem ele, nada mais se sustenta. É a exigência de que as regras do jogo sejam claras. E mais, que todo mundo conheça essas regras antes de o jogo começar. Esse é o famoso princípio da legalidade. Traduzindo do juridiquês, não existe crime, nem muito menos pena, se não existir uma lei escrita dizendo que aquilo é crime. E, detalhe, essa lei tem que ter vindo antes da ação. Simples assim. Isso acaba com qualquer surpresa ou arbitrariedade. Se não estava na lei quando o fato aconteceu, não é crime. Ponto. Essa ideia é tão, mas tão fundamental que tem até uma frase em latim que resume tudo e é conhecida há séculos. Nullum crimen, nulla pena, sine lege prévia. Ou seja, nenhum crime, nenhuma pena, sem uma lei prévia. É tipo o mantra da segurança no direito penal. E essa proteção toda se divide em duas garantias cruciais. A primeira é que só uma lei de verdade, votada no Congresso, pode criar crimes. Não pode ser um decreto qualquer, uma portaria, tem que ser lei. A segunda é a tal da anterioridade, que a gente já falou e vale reforçar. A lei precisa existir antes do fato. Agora, vamos para o segundo escudo. Pensa comigo. Beleza, existe uma lei, mas só isso basta? Claro que não. O processo para acusar alguém também tem regras de proteção muito claras. Não é só apontar o dedo. Quem acusa é que tem que provar. E aqui entra um princípio que todo mundo já ouviu falar, mas que tem um poder gigantesco: a presunção de inocência. Isso significa que, perante a justiça, todo mundo começa o jogo como inocente. É o ponto de partida. A culpa não se presume, ela precisa ser construída com provas muito, muito sólidas. E olha como isso funciona na prática, em duas frentes. Primeiro, o trabalho de provar que alguém é culpado é de quem está acusando. A pessoa acusada não precisa provar que é inocente. E o segundo ponto, talvez o mais importante. Se no final do processo o juiz tiver qualquer dúvida, por menor que seja, a decisão tem que favorecer o acusado. Na dúvida, absolve-se. E claro, tem latim para isso também. In dubio pro réu. É exatamente isso. Na dúvida, a favor do réu. É um mecanismo de segurança fundamental para evitar o pior erro que a justiça pode cometer, que é condenar uma pessoa inocente. Vamos avançar na jornada. Digamos que a culpa foi provada, sem dúvidas, acabou. O Estado pode punir de qualquer jeito? De forma alguma. Mesmo depois da condenação, o poder de punir do Estado encontra limites bem claros. Existem escudos para garantir que a pena seja justa e civilizada. Isso quer dizer que a pena não pode ser aplicada de qualquer forma. Ela precisa seguir 3 regras de ouro: ser pessoal, sem atingir inocentes; ser humana, sem crueldade; e ser justa, ou seja, individualizada para cada caso concreto. O primeiro limite é o princípio da pessoalidade, ou intranscendência. O nome é chique, mas a ideia é simples. A pena não pode passar da pessoa do condenado. A responsabilidade é só dela. Um exemplo clássico: a multa criminal. Se a pessoa morre, a família não herda essa dívida penal. A pena morre com a pessoa. Mas atenção, aqui tem um detalhe super importante. Uma coisa é a pena criminal, que é pessoal. Outra, bem diferente, é a obrigação civil de reparar o dano causado à vítima. Essa sim pode ser cobrada dos herdeiros, mas com um limite muito claro. Só até o valor dos bens que a pessoa deixou de herança. Ninguém vai pagar do próprio bolso. Em seguida, o princípio da humanidade. Ele estabelece um padrão mínimo de dignidade. Não importa o crime que a pessoa tenha cometido, a punição não pode ser uma tortura, não pode ser um tratamento que a humilhe, a condição humana tem que ser respeitada. E a nossa Constituição é bem direta sobre isso.
Essa lista aí mostra as penas que são expressamente proibidas no Brasil. Não existe pena de morte em tempos de paz, não existe prisão perpétua, não existem trabalhos forçados. Essas são as chamadas cláusulas pétreas, o núcleo duro das nossas garantias. E para garantir, na prática, que não exista prisão perpétua, a lei estabelece um teto. Hoje, o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil, não importa a soma das suas condenações, é de 40 anos. Por fim, o princípio da individualização. Ele proíbe sentenças tamanho único, que servem para todo mundo. A justiça exige que a pena seja feita sob medida, considerando não só a gravidade do crime, mas também quem é a pessoa que o cometeu, seus antecedentes, suas motivações. E essa individualização acontece em 3 momentos diferentes. Primeiro, lá no Congresso, quando a lei é criada como a pena mínima e máxima. Segundo, na mão do juiz, que analisa o caso e fixa a pena específica dentro dessa margem. E terceiro, já durante o cumprimento da pena, quando a pessoa pode progredir de regime ou obter benefícios conforme o comportamento. É um processo dinâmico. Agora, vamos dar um passo atrás para ver a figura completa. A gente já viu os escudos que protegem o cidadão durante o processo. Mas existe uma filosofia maior que guia todo o sistema. Uma ideia que diz quando o direito penal deve ser usado. E essa filosofia é o princípio da intervenção mínima, ou, em latim, ultima ratio, que significa a última razão. A ideia é que o direito penal é a ferramenta mais agressiva, mais forte do Estado, e justamente por isso ele só deve entrar em campo quando nenhuma outra solução mais branda for suficiente para resolver o problema. Resumindo de um jeito bem direto, criminalizar uma conduta não deve ser a primeira opção, mas sim a última. Antes de criar um novo crime, o Estado deveria tentar resolver o assunto de outras formas. O direito penal é para ser o bisturi para uma cirurgia complexa, não o curativo para um arranhão. E para fechar, fica uma reflexão. A gente conheceu aqui os escudos teóricos que formam a espinha dorsal do direito penal e que protegem o cidadão. Eles são essenciais, sem dúvida. Mas a questão que fica é, na prática, no dia a dia, a aplicação desses princípios é suficiente para construir a sociedade justa que todos nós almejamos? Fica aí o pensamento.